Começando o próximo etapa do curso, vamos tratar então de interpolação. Muito comum de se empregar essas técnicas nas engenharias, nas áreas aplicadas. Em geral, a gente tem um conjunto de valores, e esse conjunto de valores seria bom a gente ter uma representação gráfica desses valores, que daí depois a gente começar a tirar outras propriedades com a ajuda de ferramentas matemáticas. Então eu tenho uma quantidade finita ou discreta de valores do tipo x, f de x, e a partir desses valores eu gero uma função aproximada que passa por esses valores que eu consegui, e isso é chamado de interpolação. O texto está aqui, vou dar um exemplo. Uma forma de aproximar muito simples é o seguinte: você tem lá 10 pontos, no plano, você junta de 2 em 2 por uma reta, vai fazendo retinho, uma reta, uma curva formada por retas. É só fazer essa forma aqui. Você tem 2 pontos, você consegue calcular a equação da reta para aquele pedaço. A gente chama de interpolação linear. Tá? Um outro método é gerar um polinômio de grau n que passa por todos os pontos. Então, se eu tenho n pontos, n coordenadas, eu crio um polinômio que passa por esses n pontos. O problema desse método é que, quanto maior é o grau do polinômio, mais ele oscila. Então ele pode fugir muito da aproximação do ponto, ou seja, ele passa por todos os pontos, mas os pontos que estão entre dois pontos podem ficar muito distantes, dependendo do grau do polinômio. Então ele não é muito usado na prática. Mas o Python tem uma função que faz isso, que é o polyfit. Ele calcula um polinômio de grau n que passa pelo conjunto, pelo array, o vetor x e o vetor y. Tá? Esses dois vetores têm que ter a mesma dimensão. O mais comum mesmo é a gente usar, então, a gente chama de aproximação por funções a cada intervalo de 2 pontos. Tá? Por reta, que é linear, que é rapidinho, ou a gente usa o que a gente chama também de spline, ou spline. Qualquer software de CAD tem a spline interna. Você coloca um monte de pontos e tenta passar uma curva que passa por todos os pontos. Tá? Quanto mais pontos você tiver, mais suave fica a curva. Tá? Então isso já é um estudo bem consagrado e na verdade é isso. Você cria polinômio de grau 1, 2, 3, você que escolhe, mas só que de pequenos intervalos, não um polinômio que passe por todos os pontos. Para fazer isso, tá aqui, ó. A gente vai precisar dentro da biblioteca NumPy, né, para calcular umas contas matemáticas mais precisas, a Matplotlib para imprimir, e essa aqui é a que envolve interpolação, da SciPy. Basta então eu passar os valores de x, y e calcular e o tipo que eu quero de função. Se eu não colocar o tipo, ele vai fazer linear. Tá? O resto aqui é comando para plotar. Então vamos lá. Então é muito simples usar o Python para determinar o polinômio de grau n. Usa o NP, está na biblioteca NumPy, você não é outra biblioteca, coloca polyfit, valor de x e y. Aqui eu escolhi o x como sendo intervalo de 0 a 10. Tá? E como são 10 pontos, o polinômio que eu faço, então esse polinômio que a gente chama de polinômio interpolador, de grau n, na verdade é grau n menos 1. Se eu tenho 10 pontos, eu crio um polinômio de grau n menos 1, que passa por todos os pontos, mas ele é um polinômio muito grande. Tá? Aqui está a impressão dele, está em verde, tá? Interpolação polinomial, está até escrito a legenda aqui. Ó. Olha só como é que ele salta de um ponto para outro. Aqui ele coincidiu, aqui não, aqui não. A função que eu falo perfeita, eu pego um x aqui maior, né? Em vez de eu pegar só 10 pontos, eu vou pegar então aqui 100 pontos de 0 a 10, você está bem próximozinho a função, e o y que eu vou imprimir, o yplot, vai ser sobre o f nesse x plot, né? Ou seja, nesse x de 100 pontos. Então eu calculo a função nesses 100 pontos, intervalo 0 a 10, quando eu imprimo isso, está aqui a impressão, a xplot são 100 pontos, yplot, que é a função f calculada nesses 100 pontos. Essa aqui é a curva perfeita, ela está de laranja. Você consegue ver aqui que ela escapa da verde em muitos pontos, mas ela é a mais próxima, que eu estou usando simplesmente a impressão no Python. Se eu colocasse 1000 pontos, sairia perfeitazinha, tá?
Mas olha só, eu estou supondo que eu tenho a função. Na prática a gente não tem a função, tá? É só um método explicativo para mostrar a diferença entre os três modos de se criar o interpolante, a função interpolante. O outro método, então, é fazer interpolação cúbica. Essa é a mais usada, ou seja, dados dois pontos, eu calculo uma função de grau 3 que passa por os dois pontos. Tá? Essa aqui, ó, dessa corzinha aqui, acho que é roxa, a spline line. Eu nem coloquei a cor, deixei por default. Você pode ver que ela é muito próxima da mais próxima, né? Da que passa pelos 100 pontos. É mais usada mesmo. A linear é as retas, então. O comando, então, para calcular a interpolação linear é interp1d. Tá? Esse interpolante também tem a função para 2D, né, vamos dizer assim, que na verdade gera um gráfico em terceira dimensão. Eu passo o valor de x e de y. Lembra, estou passando um valor pequeno, só 10 pontos que eu tenho da minha amostra. E ele vai aproximar por uma função esses 10 pontos. Então o linear, você pode ver que, ó, olha aqui fica bem distante da função aqui. Óbvio, ela liga uma reta aqui e a função faz uma curva. O cosseno aqui faria uma curva. Esses aqui são comandos de impressão, do plot. Tá? Eu coloquei tudo numa figura só para a gente ver a diferença entre elas. Então, não se convém usar o polinômio de grau n que passa por todos os pontos, porque ele oscila em alguns casos. Então, o que se usa muito na engenharia é o spline de grau 3, ou a cúbica. Para diferir, então, da linear para a cúbica, eu tenho que colocar esse comando kind e cubic entre aspas. Aqui vamos fazer um exemplo, então. O exemplo prático é assim. A gente só tem os valores da função, o x e o y, x e y. Você não tem a função. Se já tivesse a função, não precisava fazer uma aproximação dela, né? Então, a população dos Estados Unidos é feita a cada 10 anos, o censo, tá? E aqui está a tabela de 950 a 2000. Tá? Eu vou fazer a interpolação polinomial linear spline dessa representação. Tá? Então, o que eu passo? Eu peguei o x, está aqui, 1950, 1960, 1970 até 2000, está aí. O y desses caras está aqui, copiei igualzinho, pessoal. Tem que ver que tem que ter mesmo quantidade de pontos, tá? Tem. Aí eu vou fazer o polyfit, que é o polinomial. Ou seja, aquele que tem grau. No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou calcular o de 5. Eu coloquei aqui 4, mas é o de 5, tá? É o grau a menos. E vou salvar isso aqui. Depois eu avalio. A função que avalia esse polinômio chama polyval. Isso é da classe NumPy. Avalia para o número 1940. Ele quer saber qual é a população nesses caras. 1940, 75 e 2020. Tá? A linear está aqui, interp 1, xy. Aqui, já que 1940 está anterior ao início do intervalo, tá, eu tenho que colocar esse comando no interp fill value igual, entre aspas, extrapolate, para ele extrapolar os valores. Tá? Você tem um valor, ele vai ter a função que vai de 1950 a 2000, mas ele vai extrapolar, para a gente ter valores fora do intervalo. Se eu não colocar isso, ele vai falar, olha, erro, esse valor não está dentro do intervalo. E fiz a mesma coisa para o cubic, que mudou, tem que colocar o kind aqui, como eu falei antes, e fill extrapolate. E vou mandar imprimir os valores, tá? Eu sempre esqueço, eu tenho que compilar sempre, né? Então vamos compilar o primeiro, para ele importar o NumPy. Gerou o gráfico. Agora eu vou interpolar aqui, eu vou compilar aqui. Ele não tinha definido, não tinha colocado a biblioteca. Pronto, tá aí. A diferença então de valores. Calculou então a aproximação linear e spline para os dois, para 1940. Depois faço para 1975 e 2020. Esse problema a gente consegue depois aperfeiçoar para saber se esteve exato, tá? A gente tem o valor de 1940 e ver qual foi a diferença. Vai ficar com o exercício futuro. Ó, aqui está um algoritmo que cria a aproximação para a gente entender como funciona isso mais ou menos dentro do Python, né, da biblioteca NumPy. Desculpa, SciPy. Você passa, então, os valores de x e y, determina o ponto onde quer calcular e ele retorna o valor. Tá?
Só deixei aqui para você ter uma ideia, ó, essa função Newton polinomial, ela chama essa polinewton, aí retorna esses coeficientes, então, e você gera o polinômio. Quando eu faço isso, então, é a forma então, de você entender o código que está por trás. Tá? Usa NumPy aqui também, porque a gente usa essa copy, para não perder o valor na memória. Você pega uma outra posição da memória e guarda o valor de x. Tá? E A também copia. Então, porque a gente passa xy e guarda em outros valores. E assim, aqui gera o coeficiente, esse coeficiente volta, então, e gera o polinômio. Tá? Essa aqui é uma forma reduzida, mas bem prática. É um algoritmo fácil de calcular. Basta você, então, passar os dois vetores do mesmo tamanho, um com a coordenada x, outro com a y, o valor que você quer calcular, o valor do polinômio interpolante de Newton. Tá? A teoria da spline, como eu falei, está aqui o texto. Ela aproxima, a cúbica é mais usada, mas ele aproxima como nos CADs mesmo. Quem está acostumado a usar o software CAD, vocês da engenharia vão usar bastante, aproxima para um spline que tenta juntar os pontos, tá? E que é mais usado na prática são as de grau 3. Aqui está a teoria e o polinômio que gera é isso aqui. Só que, olha só, se eu tenho 10 pontos, eu vou gerar 10 polinômios desse, 9 polinômios desse. Então, e a gente tem que tomar cuidado com as derivadas, tá? A derivada segunda dos pontos extremos tem que ser 0, tá? Para não dar descontinuidade do gráfico que aproxima. Mas isso está tudo implícito, então, na biblioteca que calcula. Depois a gente passa exercício, pessoal, a teoria está dada.